Hoje, você e eu temos que aprender algo muito importante, que hoje, infelizmente, está acontecendo ao contrário disso. Porque hoje as pessoas estão sacrificando, porque são envolvidas nesse erro, que parte de pastores, bispos e apóstolos que insistem nesse erro, que está levando as pessoas a sacrificarem, a fazerem holocaustos, digamos assim. Coisa que não é algo que Deus aprova. Ele não concorda com isso, em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje, no século XXI, para não continuarmos nesse erro. Não sermos pessoas que sejam manipuladas, sejam convencidas, sejam persuadidas a fazerem deliberadamente isso. Não é possível obedecermos a Deus fazendo tal coisa. Pelo contrário, estamos desobedecendo. Essa desobediência, ela é algo que tanto você como eu, se fizermos isso, vamos ter que dar contas disso. E qual desculpa iremos dar a respeito disso, se não existe desculpa para isso? Porque o que está escrito é bem claro e simples, de fácil compreensão. Você entende na hora que não deve fazer isso em tempo algum. Não dê ouvidos a homens que venham falando isso para você. Você tem que sacrificar, você tem que barganhar com Deus, você tem que dar dinheiro para Deus, através dos dízimos, digamos assim. Não seja persuadido por palavras desse tipo, porque são coisas inventadas. Não tem nada a ver com as escrituras em tempo algum. Deus não está nessa sujeira, nessa porcaria, nessa imundícia que as pessoas inventam, e para legitimar essa prática, dizem que isso é feito em nome de Deus. Dizem que Deus se agrada disso, do seu sacrifício. Eles estão te persuadindo a fazer algo errado. Então não se deixe enganar por essas pessoas, não se deixe enganar por ninguém que usam mentiras, sofismas e raciocínios falazes para te induzir a esse erro. E infelizmente hoje muitas pessoas estão agindo assim, nesse erro, compactuando com esse erro, estimulando que esse erro continue cada vez mais. Então, eu vou ler um texto aqui para esclarecer, porque é preciso esclarecer. É preciso tirar essa dúvida e colocar certeza e convicção de que isso é errado, para que tanto você como eu possamos estar convictos disso, com certeza absoluta, baseado no que está escrito. Então eu vou ler um texto aqui que prova essa verdade. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22. Versículo 22. Então vamos ler aqui, ó. Está bem claro assim, ó. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele está perguntando aqui, é uma pergunta. Tem essa parte que termina com um sinal de interrogação, uma pergunta. Então ele diz aqui, ó. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, essa é a resposta. A resposta é: ele não tem prazer em sacrifícios, mas ele tem prazer em que você e eu possamos obedecer a sua palavra. Isso é algo simples de se entender. Não há como ter dúvida disso, que devemos obedecer à palavra de Deus. E muita coisa que Deus falou estão registradas nas Escrituras, como palavra dele, para que você e eu possamos obedecer.
Então ele diz aqui, ó. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, obedecer a Deus e obedecer às palavras que ele deixou aqui escritas, que foram registradas aqui nas Escrituras, devemos obedecer, sem dúvida alguma. É isso que agrada a Deus, quando o homem decide firmemente obedecer ao que Deus falou e que está registrado aqui, para não desobedecermos, mas sim para obedecermos a palavra dele. Então, essa é a verdade. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, obedecer a Deus e atender a Deus é melhor do que a gordura de carneiros, é melhor do que sacrificar. Está bem claro aqui. Não tem como ter dúvida disso. É muito simples. Essa é a verdade que devemos aplicar em nossas vidas, para que possamos obedecer a Deus cada vez mais. Esqueça esses sacrifícios, que Deus não se compraz nisso, Ele não tem prazer nisso. Ele não requer isso nem de você nem de mim em tempo algum. Essa é a verdade. Então, é isso que devemos entender. Porque essa palavra aqui é algo sério. E tem que ser levado a sério por você e por mim hoje no século XXI. Então, cabe a cada um de nós agirmos assim. Como que está escrito. Porque quando as pessoas invertem isso, elas colocam que você tem que sacrificar, fazer sacrifícios. Tudo isso é errado. Deus não está compactuando com isso em tempo algum. E você e eu não devemos participar dessa sujeira, dessa imundícia, dessa coisa que está distorcendo o que Deus falou. Está invertendo o que Deus falou. E o que ele falou é muito bem claro. Não há como ter dúvida. Então, agora é hora de entendermos isso. E para ajudar ainda mais a entendermos isso, eu vou ler aqui um outro texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 13. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Ele disse assim, ó. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Então, tanto você como eu devemos ir e aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Então, temos que aprender que o que o Senhor Jesus quer é misericórdia e não holocaustos, e não sacrifícios. Só que hoje, infelizmente, nesse meio evangélico por aí, os pastores, bispos e apóstolos inverteram essa palavra. Porque para eles, o que importa é que as pessoas entendam que é necessário os sacrifícios ou os holocaustos e não a misericórdia. Então estão invertendo isso aí. E inverter essa palavra é errado, da parte de qualquer pessoa. Então você não pode aceitar isso em tempo algum. Não cabe a você e a mim vivemos assim, praticando algo errado, pensando que estamos certos, mas estamos errados. O certo é o que ele diz aqui, ó. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. É isso que tem que ser aprendido. O que tem que ser aprendido é que Deus e o próprio Senhor Jesus querem misericórdia. Nós devemos exercer misericórdia para com as pessoas de forma geral, sem impedimento algum. Então, essa é a verdade, pura e simples. Não há como questionar isso. Aqueles que questionarem isso estão em desobediência ao que está escrito. Estão tentando desobedecer. E como eu li no texto anterior, o melhor é obedecer e não sacrificar. Então,
a obediência a essa palavra, ela é algo que Deus aprova da parte de qualquer pessoa. Quem obedece ao que está escrito, está obedecendo a Deus. Essa é a obediência que Ele quer ver. De sua parte, de minha parte, sempre. Então, é hora de aprendermos isso. Essa é a lição que tem que ser aprendida, tem que ser praticada, tem que ser exercida, tem que ser vivida. Na prática mesmo. Então, essa aprendizagem tem que ser colocada em prática, tem que ser exteriorizada, tem que ser feita para que Deus veja que estamos obedecendo a Ele com sinceridade. E não invertendo as coisas, não desobedecendo a Ele. Porque quem inverte essa questão, colocando os sacrifícios em primeiro lugar, como prioridade, e não a misericórdia, essa pessoa está errando, e esse erro é algo que Deus não aprova nem concorda em tempo algum. Então, vamos fazer o que é certo. Ainda há tempo de se corrigir, ainda é tempo de podermos obedecer a Deus como Ele quer que façamos. Essa é a palavra de hoje para abrir os olhos de muitas pessoas que ainda estão seguindo a prática de sacrificar. Só que Deus não quer isso. Ele quer que possamos exercer misericórdia todos os dias. Existe sempre alguém precisando da misericórdia daqueles que querem obedecer a Deus. Então, isso tem que ser feito. Cabe a cada um de nós agora entendermos isso. Porque o entendimento disso é importante demais. Para ser colocado em prática. Para que assim a misericórdia possa ser exercida pelas pessoas. Então eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.